Descobri um segredo inacreditável quando o vizinho gritou por ajuda na casa da minha filha. A tarde começava a esfriar em São Paulo, e o sol se despedia, pintando o céu de tons alaranjados. Ana, uma professora dedicada e mãe solteira de Júlia, estava exausta após um longo dia de trabalho. Mesmo assim, seu coração pulsava com amor pela filha. Era um dia qualquer, mas no fundo, havia uma conexão especial no ar. Uma expectativa silenciosa por aquele almoço de domingo que tanto amava. Quando os gritos desesperados de Rogério cortaram o silêncio do bairro, Ana ficou paralisada. O som parecia ressoar em cada canto de sua alma, uma aflição que desencadeou um instinto primal de proteção. Sem pensar duas vezes, ela correu em direção à casa dos vizinhos. Ao atravessar a rua, as memórias de sua infância surgiram como flashes, lembranças de tardes despreocupadas, brincadeiras com Rogério, e a inocência que parecia ter evaporado com o tempo. Ao chegar, viu Júlia desesperada, agachada, tentando ajudar o cão de Rogério que estava preso em uma cerca. O coração de Ana disparou ao ver a filha lutando para salvar o bichinho, mas a tensão no ar era palpável. Rogério, com o rosto pálido e olhos arregalados, puxou Ana para o lado e com uma voz trêmula desabafou. Eu preciso te contar uma coisa. As palavras saíram como um jorro indesejado, revelando segredos entulhados por anos. Ana ficou aturdida, pequena de novo, ouvindo sobre a traição que desmoronara sua família anos atrás. Um amor proibido que a afastou de todos, deixando cicatrizes que até hoje sangravam. Cada palavra de Rogério parecia uma faca, cortando delicadamente a confiança que ela pensou ter construído ao longo dos anos. A sensação de raiva, medo e desespero abrumava seu ser. Como você pôde guardar isso? Gritou Ana com lágrimas nos olhos, enquanto a mente dela se enchia de perguntas. Naquele momento, o grito angustiado de Júlia ecoava em sua cabeça, trazendo à tona um dilema cruel: enfrentar seu passado ou proteger sua filha daquela bagunça? Ana decidiu voltar para casa, seu coração aflito. À medida que caminhavam, olhou para Júlia, a pequena que brilhava em sua vida. A conexão entre mãe e filha era forte, mas a revelação de Rogério criava fissuras. Ana percebeu que algumas verdades precisavam ser enfrentadas, não importava quão dolorosas fossem. As relações que antes pareciam simples agora se transformavam em um emaranhado de segredos e mentiras. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto os passos a levavam de volta para casa, Ana se deu conta de que cada pessoa no bairro era parte de um enorme quebra-cabeça que formava sua história. As peças estavam todas ali, mas o que mais poderiam esconder? A certeza de que precisava enfrentar o passado começava a se misturar com o medo do desconhecido. Quando ressurgisse, o que mais viria à tona? Um novo grito cortou o ar, e Ana, sentindo o mundo desmoronar aos seus pés, percebeu que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. O que mais ela descobriria quando ao desvendar os segredos de um passado esquecido? E o que isso significaria para a vida dela e de Júlia? Ana mal conseguia fechar os olhos naquela noite. O som dos gritos de Rogério ainda ecoava em sua mente, misturando-se com os murmúrios de lembranças antigas que pareciam ressurgir com mais força. A casa, que muitas vezes abrigou risadas e afeto, agora pulsava com a tensão gerada pelo novo segredo revelado. O que aquietava seu coração, no entanto, era a figura de Júlia sonhando em seu quarto, alheia ao caos emocional que se acumulava como nuvens escuras. Com dificuldade, Ana caminhou até a cozinha. Preparou um chá quente na esperança de que a propriedade aquecida pudesse acalmar sua mente. A luz da geladeira projetava sombras inquietas nas paredes, e cada ruído parecia um lembrete de que tudo mudará. A verdade sobre Rogério, sobre a traição, sobre a forma como o passado ainda projetava suas sombras sobre o presente, era insuportável. Ela fechou os olhos, tentando buscar clareza, mas tudo o que encontrou foi confusão e dor. Assim que tomou um gole do chá, a campainha tocou. O barulho ecoou como um trovão no silêncio da casa. Com o coração disparado, Ana se dirigiu à porta. Ao abrir, deparou-se com Rogério quase desfeito em lágrimas. Ele parecia mais um espectro do que o vizinho que havia conhecido. O olhar profundo de arrependimento nos olhos dele fez Ana hesitar. A raiva e a culpa conviveram em seu coração, criando um dilema que a consumia. Desculpe, Ana, eu precisava falar com você.
As palavras dele saíram mornas, quase quebradas. Sobre o quê? Sobre quantas mentiras você carregou? Sobre como tudo isso afetou minha vida? A frustração transbordou de sua voz. Não posso mudar o passado, mas preciso que a gente fale sobre o presente. A Júlia, ela não pode ser puxada para esse meio. O desespero no tom de Rogério fez Ana piscar. Me diga, Rogério. O que você sabe que eu não sei? A pergunta saiu como um sussurro, mas havia uma urgência inquietante no ar. Ele respirou fundo, como se preparasse a alma para um salto. Eu descobri que eles estão voltando, aqueles que fizeram parte daquela história. Pessoas que estão em busca de justiça e talvez de vingança. Ana sentiu seu estômago revirar. Quem seriam essas pessoas? O que elas desejavam? E como isso afetaria sua filha? O peso de cada resposta que buscava a aterrorizava. Você precisa me ajudar, Ana. Se não fizermos algo agora, tudo isso pode acabar muito mal. Naquele momento, ela percebeu que não se tratava apenas de um passado que a assombrava, mas de um presente repleto de ameaças. Uma nova tempestade estava se formando, e ela não sabia se estava pronta para enfrentá-la. Com um nó na garganta e uma determinação crescente, Ana olhou nos olhos de Rogério e fez a única pergunta que importava: qual é o seu plano? O que devemos fazer? Mas antes que Rogério pudesse responder, um grito cortante rasgou a noite, ecoando pelas ruas silenciosas. O som não era estranho, era o grito de Júlia, e a urgência naquela voz inocente fez o sangue de Ana congelar. O que foi? Gritou Ana, sentindo o mundo ao seu redor desmoronar novamente. O instinto a levou para o caminho do quarto da filha, enquanto Rogério corria atrás. A única certeza que Ana tinha era de que a verdade escondia segredos ainda mais sombrios, e a cada resposta que encontrava, mais perguntas surgiam, mais perigos rondavam. O que viria a seguir seria uma luta para proteger o pouco que ainda lhe restava, sua filha. E neste momento Ana não sabia qual era o maior temor, se perder Júlia ou descobrir algo que mudaria para sempre o destino delas. O que poderia ser tão terrível a ponto de fazer Júlia gritar? A resposta estava no ar, e o tempo estava se esgotando. Ana correu pelo corredor, os pés descalços tocando o piso frio como se quisessem se plantar firmemente no chão. O peito apertado dava espaço a uma mistura de esperança e terror. O grito de Júlia ainda estava ressoando em sua mente, deixando um eco de pavor. O que poderia estar acontecendo lá dentro? Quando chegou à porta do quarto da filha, Ana hesitou por um instante. Tomou um fôlego profundo e girou o punho na maçaneta. A porta se abriu de maneira abrupta, revelando um cenário que parecia inacreditável. Júlia estava encolhida em um canto, com os olhos grandes e assustados, fixos em algo no meio do quarto. Ana seguiu seu olhar e encontrou um objeto brilhante que parecia ter caído de algum lugar. Era uma pequena caixa, toda adornada com detalhes em ouro desbotado, com um cadeado enferrujado. O tempo pareceu congelar enquanto a mãe absorvia a cena, cada segundo se arrastando como se estivesse presa em um pesadelo. Querida, o que aconteceu? Perguntou Ana, sua voz trêmula mas suave, tentando acalentar a filha. Eu só estava brincando, mamãe. E aí eu a vi. A caixa começou a brilhar e a voz de Júlia se quebrou, enquanto lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. Rogério estava logo atrás de Ana, a respiração ofegante. Ele olhou para a caixa, uma expressão de reconhecimento se formando rapidamente em seus traços. Não, não pode ser, murmurou enquanto se aproximava cautelosamente, como se pudesse se queimar só de estar perto. Você a conhece? Ana perguntou, seu tom se tornando mais firme. Eu não conheço, mas ouvi histórias. Esta caixa é muito perigosa. Acredita-se que quem a abrir libere uma força que não pode ser controlada. A intensidade nos olhos de Rogério trouxe um frio na espinha de Ana. Nós precisamos sair daqui agora. Júlia, ainda tremendo, olhou para a caixa e depois para a mãe. Mamãe, pode ser só uma brincadeira. Eu só quis ver o que tinha dentro. Júlia, não. Ana respondeu, a urgência fazendo sua voz soar quase desesperada. Você não sabe o que está dizendo. O que quer que ela guarde, é melhor que fique lá. As perguntas começaram a surgir entre as palavras de Ana e Rogério. Quem havia deixado aquela caixa ali? Por que ela estava no quarto de Júlia? E a história de poderes a qual Rogério se referia? Uma onda de preocupação a atingiu, lembrando das conversas secretas que ouvia ao passar pelos adultos. As vozes que sussurravam sobre um passado sombrio, e agora aquilo parecia voltar para assombrá-los. Precisamos escondê-la, disse Rogério, quebrando o silêncio denso. Se as pessoas certas souberem que ela está aqui, não será apenas Júlia que estará em perigo. Todos nós estaremos. Ana sentiu o coração acelerar ao perceber a profundidade da situação. Como poderiam guardar um segredo tão sinistro?
E se as pessoas que Rogério mencionara realmente viessem atrás deles por causa daquela caixa? No entanto, como vamos fazer isso? Perguntou Ana, angustiando-se com o peso da responsabilidade. Como vamos proteger minha filha e a nós mesmos? As palavras ficaram no ar, como um sussurro de promoções às escuras. Giulia, percebendo a gravidade da conversa, aproximou-se da mãe, pegando sua mão com força, buscando proteção. Rogério olhou para a caixa e então para Ana, e o silêncio surgiu como uma tempestade prestes a estourar. O que mais eles precisavam descobrir? Quais mais verdades estavam ocultas atrás daquela caixa? Essa questão pairava na cabeça de Ana como um pressentimento insolúvel. Ela apenas sabia que aquilo apenas começara e que, a partir daquele instante, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O que viriam a seguir poderia ser a resposta do seu maior temor, mas também a chave para um novo amanhecer. E diante da caixa e do caos, uma pergunta brotou incontrolável na mente: quem ou que despertaria essas sombras adormecidas em busca de justiça? Ana sentia seu coração pulsar de forma acelerada, um misto de medo e determinação. Cada segundo parecia estranhamente longo enquanto observava Giulia, a filha indefesa que agora se agarrava à sua mão, buscando abrigo. A caixa reluzente jazia no chão, como se estivesse pulsando, chamando-os. Vamos, Giulia. Venha comigo, Ana disse, puxando a filha pela mão, mas Giulia hesitou. Seus olhos continuavam fixos na caixa, um desejo quase hipnótico cintilando neles. Mas mamãe, e se houver algo incrível lá dentro? E se for um tesouro? A esperança na voz da menina contrastava com o medo que dominava Ana. Não há tesouro que valha a nossa segurança, Giulia. A caixa não deve ser aberta. Nós precisamos. Ana começou a dizer, mas foi interrompida por um barulho no corredor. Rogério olhou para a porta, os músculos tensos. Precisamos decidir rápido, Ana. O que está em jogo aqui não é só a curiosidade da Giulia. Há algo mais. Preciso que você confie em mim. Ana sentiu, embora a dúvida ainda pairasse em sua mente. Ouvindo passos apressados se aproximarem, Rogério se moveu rapidamente até o local onde a caixa aguardava. Ele se agachou, olhando de perto para a superfície polida, como se algo além da dor e do terror estivesse contido ali. E se nós simplesmente a escondermos? E depois procurar respostas? Sugeriu ele, sua voz baixa e urgente. Giulia, ouvindo, franziu a testa. Mas e se não for perigoso? E se for uma coisa boa, papai? Ana olhou para a filha, seu próprio instinto de proteção lutando contra a inocência de Giulia. Ela queria que a filha visse a magia no mundo, mas o que estava diante delas era diferente, uma sombra a espreitar. Pessoal, temos que tomar uma decisão, Rogério insistiu, subitamente alarmado, olhando para Ana e Giulia. Acho que alguém está vindo. A caixa deve ser guardada, e já. Não podemos deixar que descubram. Temos que levar para o nosso carro, Ana disse, a adrenalina subindo. O que quer que seja, escondemos e depois pensamos no que fazer. Enquanto tentavam levantar a caixa, uma batida forte na porta do quarto os fez saltar. O som foi seguido de uma voz familiar. Ana, Rogério, vocês estão aí? Era Marcela, a vizinha. O pânico ressoava em suas palavras, ecoando o mesmo estado de desespero que invadia o coração de Ana. É melhor não abrirmos. Pode ser que ela não tenha nada a ver com isso, Rogério sussurrou. Mas e se ela precisar de ajuda? Disse Ana, olhando para a porta como se estivesse dividida entre a preocupação por Marcela e a necessidade de proteger sua família. Se deixarmos a caixa aqui e alguém entrar, a frase de Rogério morreu ao perceber a gravidade da situação. Ana não teve tempo de pensar. Tomando a decisão, correu até a porta e a abriu. Marcela estava lá, pálida e ofegante. Ana, você precisa me ajudar. O Jorge, ele está agindo estranho, e eu ouvi gritos. O coração de Ana disparou ao ouvir o nome do vizinho. O que aconteceu? Onde está ele? Marcela olhou para os lados, como se visse perigos invisíveis. Ele não está mais em casa. Eu vi ele perto de vocês, e uma luz incrível saindo da janela. Ana sentiu uma onda de gelar a espinha. O que teria acontecido? O que Jorge tinha a ver com tudo isso? O eco dos gritos e de sombras dançantes assombraram seu pensamento, enquanto a caixa em sua mão parecia pulsar como um aviso. Vamos ficar juntos. Não podemos nos separar, é perigoso, Rogério disse, segurando a mão de Giulia. Mas Ana já sentia que as respostas estavam prestes a se revelar. O que mais poderia estar escondido naquelas paredes? E como tudo estava conectado? Cada pergunta a empurrava para mais perto do desconhecido como um imã inquebrantável. E enquanto a tensão pairava no ar, outra pergunta brotou. Quem realmente estava em perigo agora? Ana sentiu o peso das palavras de Marcela ecoarem em sua mente.
A luz, os gritos, tudo isso se entrelaçava em um emaranhado de desespero e incertezas. Uma parte dela queria acolher a amiga, mas a outra parte não conseguia ignorar a cabine de mistério que tinha se tornado sua casa. Marcela, o que você viu exatamente? Rogério perguntou, sua voz firme, mas com uma fração de temor que não conseguia esconder. Os olhos dele estavam fixos nas sombras da casa ao lado, como se esperasse algo sair das sombras. Eu vi Jorge olhando para a janela, parecia diferente. E então essa luz surgiu. Era tão intensa. A voz de Marcela tremulou. E daí eu ouvi os gritos: ai, Ana, não sei o que fazer. Ana sentiu um nó no estômago. O que Jorge poderia ter feito? A ideia de que algo sobrenatural estava acontecendo, algo além de sua compreensão, aterrorizava-a. Ela olhou para a caixa, cuja superfície brilhante parecia pulsar cada vez mais, como se estivesse lhe chamando. Precisamos ser rápidos, ela disse, decidida. Se Jorge está em alguma encrenca, ele pode precisar de nós. Mas essa caixa, o que fazemos com ela? Esconderemos. Precisamos descobrir mais sobre o que está acontecendo antes de fazer qualquer coisa, Rogério respondeu, enquanto puxava os braços de Júlia para perto, como se tentando proteger a filha da escuridão. Eles se uniram coragem e pegaram a caixa. Com passos cautelosos, se moveram em direção à porta, cada um lutando contra a tensão do que poderia acontecer. Marcela olhava para os lados como uma ovelha perdida em uma tempestade. A insegurança dela estava clara, mas não havia tempo para parar e discutir. Ponto do corredor, os passos com o som pesado se aproximavam. Era como se uma nuvem de incerteza envolvesse cada um deles. Ana, Rogério, Júlia e Marcela, todos juntos, eram apenas um pequeno grupo diante do que parecia um abismo de terror. Assim que saíram pela porta, a noite os abraçou. A brisa leve parecia um sussurro ensurdecedor. O jardim estava em silêncio, mas Ana podia sentir a eletricidade no ar, como se a natureza tivesse determinado um intervalo entre o que era normal e o que estava prestes a acontecer. Qual é o plano, Ana? Marcela perguntou, sua voz tremia. Primeiro vamos para o meu carro. Depois decidiremos se devemos voltar ou não junto com a polícia, Ana respondeu, tentando manter a calma. Mas a dúvida que se grudava em seu peito não era fácil de superar. Assim que se dirigiram em direção ao veículo, um grito repentino ressoou da casa ao lado, mais alto e mais angustiante do que qualquer um dos anteriores. Parecia vir do fundo das almas, e Ana parou instantaneamente, sentindo os pelos se arrepiarem de terror. Foi o Jorge. A voz de Marcela cortou o ar. Devemos verificar? Rogério perguntou, hesitante. Ele olhava para Ana, como se estivesse buscando a resposta em seu olhar. Ana só conseguia pensar que havia algo além do que podiam perceber, uma força poderosa e obscura. A caixa em sua mão, agora mais quente do que antes, parecia pulsar em sincronia com seu coração aflito. Temos que entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Mas à medida que se aproximavam da casa de Jorge, um pensamento aterrador surgiu na mente de Ana. Eles poderiam não estar prontos para o que iriam descobrir. E a caixa talvez tivesse o papel crucial que nunca esperaram. Neste momento, Ana percebeu que a escolha que fariam poderia mudar tudo. O que fariam diante do desconhecido? O que realmente habitava aquele lar ao lado? A sala estava em silêncio, mas o eco de um chamamento estava presente, uma conexão inesperada entre Jorge, a luz e a caixa. E quando Júlia de repente puxou a mão da mãe e apontou para a porta entreaberta da casa ao lado, Ana sentiu seu corpo congelar. Um lampejo intenso de luz irrompeu, clareando tudo ao redor. O que aconteceria com eles naquele instante? Ana mal teve tempo de registrar a força da luz que a cercava. Era como se uma onda de calor e brilho a envolvesse, ofuscando seus pensamentos. O coração pulsando dentro de seu peito teria sido quase insuportável se não fosse o impulso primal de proteção que a movia. Jorge, você está aí? Gritou Marcela, mas a voz dela soou pequena diante da dimensão do desespero que agora parecia invadir o ambiente. Rogério, ainda hesitante, começou a avançar enquanto segurava firmemente a mão de Júlia. A menina, por outro lado, parecia hipnotizada pela luz, seus olhos grandes e brilhantes, refletindo não só o clarão, mas um misto de curiosidade e medo. Ana se esforçou para trazer à tona a racionalidade diante daquela cena. Precisamos fazer isso juntos, ela disse. As palavras saíram mais como uma afirmação do que um pedido. Um passo de cada vez, vamos para a porta, mas sejamos cautelosos. Os passos eram lentos, pesando como chumbo. Ao chegarem próximos, a luz começou a dissipar-se, revelando uma sala que parecia surreal, uma mistura de caos e beleza. Jorge estava lá, parado no centro, com os olhos fechados e o semblante tenso como se estivesse lutando contra algo invisível.
Ele não parece ele mesmo, sussurrou Rogério, a voz carregada de preocupação. Pegue a caixa, forçou Ana entre dentes, sem tirar os olhos de Jorge. Algo sobre a luz emanada por ele e pela caixa fazia sua pele arrepiar. Marcela, sem pestanejar, obedeceu e posicionou a caixa em frente ao amigo. Naquele instante, a luz pareceu reagir, pulsando em ritmos acelerados, como um coração ansioso por se manifestar. Ana se aproximou de Jorge, seu instinto de proteção crescendo a cada momento. Jorge, respire, estamos aqui. Sua voz era suave, mas ao mesmo tempo, carregava a urgência de algo que não poderiam mais ignorar. Jorge lentamente abriu os olhos, e a visão que Ana teve deles fez seu coração disparar. Ele estava com um olhar distante, como se estivesse atravessando um limiar entre o real e o irreal. A luz, ela não é do que vocês pensam, ele murmurou, as palavras escapando em um fio de desespero. Fui eu quem a trouxe. Eu não sabia que teria esse poder. A confusão se instaurou. Poder? O que ele estava dizendo? A cada palavra, o mistério se tornava mais intrincado. O que você quer dizer, Jorge? Ana questionou, quase em um grito. Nesse exato momento, a caixa começou a vibrar, emitindo um som agudo que cortou o ar. Como se reagisse às emoções no recinto, os murmúrios de Jorge, a angústia de Marcela, a preocupação de Rogério. Precisavam de respostas e rápido. Foi um erro. Deixei portas abertas que não deveriam ter sido abertas. Jorge começou a gritar, sua voz transbordando pânico. A luz, ela veio para me buscar. Gritos humanos, sombras distorcidas e uma energia estranha começaram a girar ao redor deles. Ana sentiu um ímpeto de segurança. Fique comigo, Jorge. Podemos resolver isso. Mas mesmo enquanto falava, ela percebeu que o ambiente estava mudando, distorcendo-se à medida que a luz crescia em intensidade. Ana olhou para os outros, viu o medo refletido em suas expressões e, de repente, a caixa começou a brilhar ainda mais. Jorge, precisamos entender isso agora, e temos que fazer juntos. O que essa luz realmente quer? Mas antes que pudesse receber uma resposta, a luz explodiu em um brilho ofuscante, e todos foram lançados contra a parede. O mundo tornou-se uma cacofonia de gritos e luz. Quando a luz se dissipou, eles se viraram novamente apenas para se deparar com um novo cenário. Eles estavam em um lugar diferente, quase etéreo. Olhando para os lados, Ana percebeu que as associadas de Jorge estavam também presentes, mas em um estado catatônico, como se a luz tivesse os aprisionado. Isso não é bom, Ana sussurrou, pressentindo o perigo. E naquele mesmo instante, ela se deu conta. O que quer que estivesse acontecendo, eles poderão ter apenas uma chance de escapar antes que fosse tarde demais. Precisamos ir. Agora. Ela gritou, mas a dúvida a atingiu novamente. Para onde exatamente eles estavam indo, e o que viria? Seguir? A confusão se espalhou rapidamente entre eles. A nova sala, envolta em uma névoa suave, pulsava em cores vibrantes. Mas a beleza daquele lugar não era suficiente para apagar o terror que invadia os corações de Ana e dos outros. Jorge, o que aconteceu com você? Perguntou Marcela, a voz carregada da preocupação que ecoava em seus olhos. Ele parecia estar lutando contra uma força invisível, as mãos tateando o ar como se estivesse tentando agarrar algo que lhe escapava. Não sei. Sua resposta saiu em um sussurro abafado, como se as palavras fossem arrancadas dele por algo muito maior. Essa luz não é apenas luz, ela tem vida. A revelação deixou todos em silêncio. A sensação de urgência pairava no ar, quase palpável. Ana olhou para a caixa, praticamente pulsando em um ritmo hipnótico. Precisamos fazer algo. Algo que nos traga de volta, disse ela, tentando manter a calma, enquanto seu coração atava nós de ansiedade em seu peito. Rogério, ainda agarrado à mão de Júlia, soltou. E se não conseguirmos? E se isso nos levar a um caminho sem volta? Aquilo era real. A tensão flutuava em um mar de incerteza. Ana olhou para Jorge, buscando não só a resposta, mas a conexão que sempre tiveram. Jorge, você trouxe essa luz. O que precisamos fazer para acalmá-la? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Jorge, misturando-se ao desespero que habitava suas feições. Talvez se conseguirmos direcionar o poder da caixa se trabalharmos juntos como antes. Mas não sei se ainda posso me conectar com ela, ele respondeu, sua voz fraquejando. Ana sentiu que o chão sob seus pés tremia. Poder? Conexão? Aqueles eram conceitos que antes pareciam tão distantes. Algo brotou dentro dela, um fio de determinação. Se a luz está viva, precisamos dar a ela o que ela quer. Jorge, você precisa lutar contra isso. Ouvindo suas palavras, Rogério e Marcela começaram a se mover em direção à caixa. Júlia se afastou um pouco, como se percebesse algo que os adultos não podiam ver. Ela está falando.
A menina exclamou, apontando com um brilho de esperança nos olhos. Quem está falando, Giulia? Ana indagou, preocupada. É a luz. Giulia respondeu, seu sorriso iluminado a contrastar com a seriedade do momento. Ela quer brincar. As palavras da menina foram um choque para Ana. Brincar? Em meio ao caos, uma possível solução se desenhava. Se for isso, vamos lá. Lembre-se de como costumávamos nos conectar em momentos bons. Vamos jogar. Juntos? Com isso, ela estendeu a mão para Jorge, que olhou hesitante, mas finalmente acordou para a urgência. Com um passo firme e decidido, ele segurou a mão dela, e os outros rapidamente se juntaram. O poder da união parecia pulsar ao redor deles, intensificando a luz que emanava da caixa, como se respondesse à convocação. A luz quer alegria, então vamos dar isso a ela. Ana gritou. Eles começaram a fazer movimentos coordenados, como se dançassem em um rítmico chamado de esperança. O brilho se intensificou a cada passo, refletindo o desejo coletivo de se libertar daquela nova prisão. Mas, de repente, a luz parou. Um silêncio profundo envolveu o ambiente e uma voz ecoou, não como um grito, mas como um lamento profundo. Vocês não entendem. Ana sentiu um frio na espinha. Entender o quê? A pergunta saiu de seus lábios em um sussurro trêmulo. Precisam me libertar ou jamais voltarão. A voz respondeu, ressoando conforme a luz se tornava mais intensa, quase ameaçadora. O que isso realmente significava? O grupo estava agora diante de uma escolha que poderia mudar tudo. Onde estava a liberdade e qual era o custo que precisariam pagar? Vamos juntos. Ana sentiu que a unidade era seu único recurso. Mas seria o suficiente? O destino deles estava em jogo, e o tempo estava se esgotando. O que fariam agora? A luz os envolveu em um abraço apertado, quase como se pudesse sentir a angústia e o desespero que habitavam suas almas. Ana olhava para Jorge, seus olhos brilhando com uma mistura de confiança e medo. Era um momento decisivo. O que quer que fosse aquela força pulsante, precisava de uma resposta. Temos que fazer algo. Mas o quê? Rogério perguntou, seu tom ansioso alargando o espaço entre eles. No fundo, sabemos que a liberdade não vem sem sacrifício, respondeu Marcela, encarando a caixa com intensidade. Talvez, se fazermos um pacto, podemos alcançar o que queremos. Um pacto? A ideia ecoou no coração de Ana. Ela sabia que não era só ela que lutava. Todos ali estavam entrelaçados com gigantescas esperanças e medos. O que você quer dizer com pacto? Perguntou, capturando a atenção de todos. Se realmente essa luz quer se libertar, talvez tenhamos que oferecer algo em troca. Um desejo, uma parte de nós, Marcela sugeriu. E se for a conexão que estamos buscando? A proposta permeou o ar, pairando como um sussurro. O que estavam dispostos a abrir mão? A ideia os abalou, mas também fez bailar a luz, que pareciam pendurar na sala e reagir a cada palavra. Não posso me separar de vocês, disse Jorge, seus olhos cheios de lágrimas. Vocês são minha família. E se ao nos conectarmos, a luz fizer o mesmo? Talvez possamos mudar o jogo. Ana estava radiante com a ideia. Um misto de alívio e determinação brotava dentro dela. A energia da sala se transformou. Em vez de medo, havia um calor crescente, uma curiosidade contagiante. Giulia, sentindo a mudança, passou a rodopiar, a pulsação da luz acompanhando seu movimento inocente. Ela está dançando! Gritou rindo. Um riso genuíno surgiu deles, quebrando o peso da tensão. A luz, literalmente, respondia. Se a luz quer vivacidade, então vamos dar isso a ela. Vamos lá, gente! Juntos! Gritou Ana, a voz ecoando nas paredes. O grupo se uniu com determinação renovada e extravasou ao passo da menina, todos dançando, comemorando as pequenas vitórias. O pavor se desmanchava a cada movimento. Mas, no meio daquela euforia, algo começou a acontecer. A luz que antes brilhava com cores suaves começou a mudar para tons vibrantes de vermelho e laranja. As vozes que ecoavam agora eram mais insistentes, uma mistura de alegria e angústia. Ana sentiu o ar ficar pesado. Acho que precisamos parar. Gritou. Aquele sentimento que antes era pulsante agora se tornava sufocante. A sala parecia ficar menores, como se a luz estivesse se fechando a cada segundo. Por um momento todos hesitaram, olhando para a caixa assim como uma criança assustada. Ela precisa da gente. Giulia puxou a mão de Jorge e se lançou novamente à dança sem medo. Mas a luz ficou turva, quase opaca. Precisamos nos conectar. Mas não podemos deixar nossa alegria virar desespero, disse Ana, percebendo que cada um deles tinha um papel. Nos unam em um só desejo, que a luz possa ver a força da união. Com um movimento despretensioso, todos colocaram as mãos juntos, formando uma roda. Agora era um momento de sinceridade, onde as esperanças poderiam realmente brilhar.
Estamos prontos, sussurrou Ana. Mas já era tarde. A sala explodiu em um brilho ofuscante, e a voz ecoou novamente, ressoando como um choque elétrico. Vocês ainda não entendem. O que vocês desejam é o que mais pode doer. O que a luz queria então? O custo de sua libertação estava prestes a ser revelado. Como poderiam enfrentar isso sem sacrificar suas próprias almas? A questão ecoaria eternamente em suas consciências, e Ana soube que um novo passo estava prestes a ser dado. Estava na palma de suas mãos, mas o que realmente tinham a perder? O brilho ofuscante os envolveu como uma tempestade. Ana fechou os olhos, apertando as mãos de Jorge e Júlia com toda a força que pôde reunir. O frio que a luz emitiu a fez tremer, mas dentro dela havia um fogo que não a deixava desistir. Nós podemos, sussurrou quase para si mesma. As vozes ao redor começaram a se amalgamar, criando uma melodia confusa, como se a própria sala estivesse cantando um lamento e um chamado ao mesmo tempo. A intensidade aumentou, e Ana sentiu seu coração disparar. A luz pulsava, atrasando-se em seu compasso, como se estivesse esperando que eles desvendassem o desafio que se colocava diante deles. Preciso saber o que você quer, gritou Marcela, sua voz cortando o ar pesado. Nós estamos aqui. Lutamos juntos. E então, uma onda de calor a cercou, e por um breve instante, a sala se iluminou com uma vibração dourada. Era como se a luz tivesse entendido, como se os escutasse. E nesse momento uma nova visão apareceu diante deles. Sombras de cada um refletiam no chão, fazendo cada um imaginar suas próprias histórias, suas próprias dores e desejos. Como se fosse uma troca, Jorge disse, a voz tremendo. A luz quer algo de nós, não apenas alegria, mas a própria verdade que carregamos conosco. Ana olhou para os rostos de seus amigos. Nas expressões viu dor e esperança, anseios que pareciam consumi-los. O que cada um deles estava disposto a sacrificar? A dúvida pairava, enquanto a luz convidava todos para uma jornada de reflexão e descobertas. Seríamos capazes de abrir mão dos nossos medos? Rogério perguntou, a esperança brilhando em seus olhos. Cada um de nós tem algo que nos limita, algo que nos impede de brilhar completamente. Ana sentiu o peso da responsabilidade. Se tudo o que desejavam estava entrelaçado com suas fraquezas, como poderiam libertar a luz de suas próprias correntes? Ela olhou para Júlia, que estava ainda rodopiando, inocente como sempre, incapaz de ver o dilema que enfrentavam. E se abrirmos nossos corações? Sussurrou Ana, tomando coragem. Se for sinceridade que a luz busca, então começa aqui e agora. Vamos nos abrir, todos nós, Marcela afirmou. Vamos mostrar a ela nossos medos, e talvez a luz nos mostre a saída. A conexão entre nós será mais forte que qualquer dor. As mãos se uniram mais firmemente, formando um círculo de compasso e ousadia. Cada um começou a falar, segurando a luz não como uma ameaça, mas como uma amiga que necessitava de muito mais do que um desejo passageiro. Eu tenho medo de nunca ser suficiente. O sussurro da voz de Rogério cortou o ar, e me prendo a isso como uma âncora. A expressão de todos se suavizou, e eles se viraram para ele compartilhando aquele peso. Eu só quero ser feliz, mas não sei como fazer isso sem machucar os outros, disse Jorge. E se eu nunca encontrar a coragem para ser quem realmente sou? Marcela continuou, e seus olhos brilharam com lágrimas. A cada confissão, a luz pulsava mais intensamente, como se vibrasse com os sentimentos expostos. Aos poucos, o cenário da sala começou a se transformar em cores mais claras. A luz estava respondendo. Era como se cada medos compartilhados estivessem curando a tensão que havia antes. Estamos juntos nisso, Ana disse, o coração batendo forte. Não precisamos carregar isso sozinhos. Mas então, a luz virou-se freneticamente, e uma sombra mais escura apareceu no centro da sala. Despareceram as cores calorosas, a mensagem fora clara. O que quer que quisessem ganhar artístico, havia um custo a ser considerado, e o preço estava se aproximando. Vocês precisam escolher. A verdade pode libertá-los, mas também pode destruí-los. A voz ecoou profunda e penetrante, desafiando-os a continuar. Ana olhou para cada um de seus amigos, sentindo o peso da luta, de um lado a luz, do outro, um abismo. Estavam prontos para a verdade? O que fariam com isso? As luzes pulsavam intensamente ao redor enquanto Ana, Rogério, Marcela e Júlia se olhavam nos olhos, buscando coragem no meio do conflito que se desenrolava. A sala agora vibrava com uma energia tão palpável que seus corações pareciam bater em uníssono. Eles estavam em um dilema profundo, um abismo entre o desejo de liberdade e os medos ocultos que os prendiam. Temos que ser sinceros, Ana começou, sua voz tremendo, mas cheia de determinação. Não podemos sair daqui sem enfrentar nossas verdades. É a única maneira de avançar.
Os olhares se encontraram, perceberam que a conexão que formavam era mais forte do que qualquer medo que pudessem carregar. Eu tenho uma verdade, Rogério disse, engolindo em seco. Eu sempre tive o medo de ser um pai fracassado. Isso me paralisou e me fez afastar de vocês. Eu não quero mais carregar isso. A luz ao redor deles pareceu vibrar com essa confissão, reagindo ao peso do que estava sendo libertado. Jorge, ainda apoiado nas sombras da incerteza, tomou coragem e falou enquanto o ar ao seu redor parecia mudar. Eu também tenho medo. Medo de nunca ser o suficiente. E eu tenho medo de que essa luz nunca me deixe ir. Não sei se posso lidar com esse poder. Ana sorriso trêmulo para Jorge, a dor em sua voz ecoando na sua própria história. Eu também. Eu tenho medo de não ser uma boa mãe. Às vezes eu me pergunto se estou fazendo tudo certo. E se eu não conseguir protegê-la? Sua voz ficou embargada ao olhar para Júlia, que segurava a mão da mãe como um raio de luz em meio à escuridão. Marcela, com lágrimas escorrendo, adicionou. Eu tenho tanto medo de perder as pessoas que amo, e isso me impediu de me abrir para vocês. Mas sabendo que estamos juntos, sinto que posso enfrentar isso. Com cada palavra revelada, a sala respondia. A luz girava ao redor, adquirindo nuances mais suaves de azul e verde. O ambiente parecia ouvir suas verdades, transformando sua energia dentro da sala. Eles estavam se desnudando emocionalmente, e a atmosfera deixou de ser ameaçadora, tornando-se um espaço de cura. Ana reforçou confiante, se somos verdadeiros, se aceitarmos nossos medos, talvez possamos vencer essa coisa estranha. A luz quer que nos libertemos. Vamos fazer isso juntos. As palavras de coragem se uniram como uma sinfonia. Eles foram encorajados a compartilhar seus medos e inseguranças. A sala iluminou-se ainda mais, refletindo a beleza de suas conexões. Gradualmente sombras começaram a se dissipar, e a luz passou a envolver a todos como um abraço protetor. Eu não quero mais viver pelo que não sou, declarou Rogério, dando um passo à frente. Estou pronto para deixar a culpa e a vergonha para trás. Ele fechou os olhos, entregando-se à transformação que se manifestava diante dele. A energia na sala mudou abruptamente, quase como se a luz tivesse aquecido o local, eliminando a presença opressora que os vigiava. O que quer que estivesse os prendendo, agora estava enfraquecendo. Vamos, todos juntos! Gritou Ana, puxando a mão de Júlia enquanto se uniam em um só movimento. E no instante em que se uniram novamente, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A luz explodiu em um clarão ofuscante, e com isso, uma onda de liberdade os envolveu. Ana sentiu seu corpo ser elevado. Era um sentimento doce, leve e puro, como se finalmente pudessem se libertar das correntes que os mantinham presos ao passado. Quando o brilho começou a se dissipar, eles se encontraram em um novo espaço. O ambiente tinha a aparência de um bosque iluminado, frutos brilhantes em árvores, sons de água corrente ao fundo. Estavam todos juntos, alheios à dor anterior, sentindo a liberdade em seus peitos. Conseguimos! Exclamou Júlia, sorrindo com um olhar iluminado. Olharam ao redor, surpresos com a beleza do novo mundo que haviam criado. Ana se sentiu em paz, uma tranquilidade que não conhecia até então. Jorge se virou para Ana. Sua expressão era uma mistura de alívio e gratidão. Desculpe por não ter sido o amigo que você merecia. Prometo que vou ser melhor. A luz agora era uma parte deles, uma manifestação do que escolheram acreditar. Ana percebeu que finalmente estavam começando a construir um novo laço, um novo futuro, onde o amor e a verdade dirigiriam seus caminhos. Vamos sempre lembrar disso, disse Rogério, suas palavras reverberando entre os amigos. Dessa conexão, dessa coragem. Vamos nos apoiar mutuamente, não importa o que aconteça. E ali, sob a luz dourada do novo amanhecer, eles se abraçaram, um círculo afetuoso de proteção e anseio. Ana sorriu, maravilhada com a beleza dessa nova fase e grata por ter enfrentado seus medos, pois aquilo representava não apenas a cura, mas a verdadeira força que sempre estivera aninhada em seu coração. O futuro era incerto, mas agora estavam prontos para ele. No fim, Ana percebeu que a batalha que travara não era apenas contra um segredo do passado, mas sim pela liberdade de viver autenticamente. E ao se unirem, tornaram-se mais do que amigos, tornaram-se uma família. E você? O que você faria para enfrentar seus medos e viver plenamente? Não perca a próxima jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio, porque só os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância do seu carinho.